E aí galera que segue o canal Guia da Monografia, tudo bem? Aqui é o Douglas Tibio, seja bem-vindo a esse vídeo e eu gostaria primeiramente de agradecer as pessoas que fazem comentário no nosso vídeo. Tem mais de 3.000 pessoas seguindo o nosso canal e adquirindo nosso material. Se você aí é novato aí, ó, dá um clique no curtir no nosso vídeo. Mesmo se você já acompanha a gente, curte o nosso vídeo aí para ajudar a gente a ser encontrado na internet. Se você quer continuar recebendo os meus vídeos, faz seu comentário aqui embaixo. Eu vou falar aqui sobre o processo completo do TCC, do início ao fim. E se você teve alguma dúvida em um ponto desse daqui foi solucionado, fala aí pra gente, faz seu comentário. Ou se você tem uma outra dúvida que não está aqui, deixa aí no seu comentário também, ok? Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa o primeiro ponto do TCC todo é a ideia, tá? E por que a ideia? Porque a partir da ideia você define o tema. Então, e a partir do tema você escolhe o orientador. Então, a primeira coisa que você vai ter que pensar para começar o seu TCC é na ideia, partir da ideia. Não é nada mais, e sim a ideia, ok? Isso devido ao tema. Então, o segundo ponto é escolher o orientador, ok? Então, olha só, vou colocar aqui o orientador. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai ter que fazer é escolher o orientador, e eu vou colocar aqui alguns pontos, são 4 pontos para você escolher o seu orientador. O primeiro ponto é, de preferência, professores relacionados com o seu tema. Então, é por isso que, a partir da ideia, você escolhe o tema. Por quê? Porque você definir o orientador é muito importante, um orientador que esteja relacionado com o seu tema. Exemplo, se seu TCC for sobre rede, então o professor que lecionou essa disciplina seria uma boa escolha. Então, escolhe sempre o professor que tem a ver com o tema que você vai fazer no seu TCC. Isso é muito importante. Ponto 2, orientador tem que ter tempo. Esse aqui é o fator mais importante, tá? Tem gente que escolhe, vou escolher o orientador tal, mas o orientador não tem muito tempo, então acaba sendo prejudicado. Então, procure um orientador que tenha tempo. Busque saber a rotina dele. Quantos trabalhos, além de lecionar, ele tem. Normalmente, os professores eles têm outros trabalhos. Eles trabalham numa empresa. Eu, por exemplo, trabalho numa outra empresa e eu dou aula à noite. E lá, fazendo umas perguntinhas sutis para o seu professor, até saber mais ou menos a rotina dele. Ele tem tempo durante o dia? Então, verifique se ele tem tempo durante o dia ou não. Porque o professor que não tem tempo, possivelmente, ele vai demorar a te responder e isso aí vai te atrasar. O ponto 3 é o seguinte. Quando você encontrar essas duas características aqui em um orientador, você tem que correr para a secretaria e pegar o formulário de autorização e pedir para o professor assinar esse formulário de autorização. Porque o professor só vai considerar que ele está te orientando a partir do momento em que ele assinar esse papel. Então, você vai lá, ele assina e depois você assina. O último ponto é uma coisa mais para poder te avisar que às vezes as pessoas escolhem o professor porque ele é bom com norma de ABNT, porque ele é o professor de metodologia, alguma coisa nesse sentido. Mas é só um aviso aqui que não é papel do orientador ficar acertando o erro de português ou ficar te ajudando a configurar as normas da ABNT no seu arquivo. Não é de função dele. Tá? A função dele é te direcionar dentro do tema e garantir que esteja fazendo um bom trabalho. Então, se você escolhe um professor que não está dentro do seu tema, possivelmente esse professor não vai conseguir entender quando você estiver fazendo alguma coisa que já está saindo fora do seu tema. E isso é a pior coisa que você pode acontecer, que aí você pode ser reprovado. Tá? Um dos melhores fatores de escolher o professor dentro do tema é que ele vai conhecer as melhores bibliografias dentro desse tema. Então, é muito importante que você siga esses 2 pontos aqui, ok? Então, esse é o segundo passo do processo total. Você tem ideia, depois você escolhe o orientador. O terceiro ponto é você pegar o manual da faculdade, tá? Primeira coisa que você vai ter que fazer, logo depois de orientar, é correr atrás de buscar o manual da faculdade e as normas da BNT. A norma, então, o que acontece? Essa norma aqui, ó, a BNT NBR 14724, essa norma ela vai te guiar o tempo todo no seu trabalho acadêmico. Então, é importante que você vá lá e busque o manual da faculdade. As boas faculdades, elas sempre têm esse manual próprio da faculdade devido às particularidades que a faculdade exige. Então, você tem que ir lá e correr atrás disso.
baixe esse manual e foque na leitura dos itens mais importantes. Então eu coloquei aqui alguns itens mais importantes para você focar. Deixa eu tentar mover aqui porque parece que vai cortar. Então você vai baixar o manual ou a norma e vai focar na leitura dos pontos mais importantes, que é citação direta, citação indireta, ilustração, índice e referência. Isso daqui é obrigatório que você procure saber, ok? Você já começa já com a leitura desses itens. Então, eu coloquei em vermelho aqui e coloquei um aviso. Não seja medíocre, leia isso. Praticamente todos aqueles que estavam perdidos não haviam lido a norma. Então, olha só, muitas pessoas que chegaram até a mim perdido, quando eu fui verificar, não tinha lido a norma, não tinha lido o manual. E a pessoa fica perdida mesmo, isso é normal, tá? Isso acontece. Então, eu já estou te avisando, porque é a primeira coisa que você vai ter que fazer, tá? É ler isso aqui, deixa de preguiça, pega e leia logo. Então, aqui, eu coloquei as principais normas que você tem que se preocupar. É a norma BNT 14724, a NBR 6023 e a NBR 10520. Se você colocar isso daqui na internet, botar um PDF na frente, você encontra a norma, tá? Isso aí é a coisa mais simples do mundo de encontrar. Então, esse é o terceiro passo. O quarto passo é você configurar um modelo no Word com as normas da BNT. Então, muita gente atrasa aqui. Então, no link da descrição desse vídeo, o primeiro link aí, eu forneço uma base de arquivo com esses modelos já configurados com a norma da BNT. Então, não precisa se preocupar, porque você vai ter esse modelo aí já configurado. E se você procurar na internet, você pode até encontrar. Eu procurei, eu não consegui encontrar. Mas você talvez encontre, né? Então, lá no seu Word, tem que configurar essas normas aqui, aquelas normas que eu falei lá, tá? Então, você tem que se preocupar em já ter um modelo do Word com os estilos todos configurados, e você saber usar os estilos do Word, ok? Veja um outro vídeo do meu canal que eu ensino a usar os estilos do Word. Isso daqui vai te ganhar muito tempo, tá? Então vamos lá para o quinto passo do TCC, que é o projeto, ok? Então o projeto, pessoal, deixa eu ver aqui. O projeto ele é dividido em justificativa, delimitação do tema, formulação do problema, hipótese, objetivo, e dentro dos objetivos tem geral e específico, tem o embasamento teórico, a metodologia, estruturação do TCC, o cronograma e a referência, tá? Então, depois que você definiu o modelo, que tem lá um modelo de projeto na nossa base de arquivo, o que você vai ter que fazer? Simplesmente você vai começar a fazer cada um item desse aqui, tá? Eu tenho um vídeo no meu canal ensinando a fazer cada coisa dessa, e o modelo do Word na minha base de arquivos no link da descrição desse vídeo. Então, é tranquilo fazer. Esse embasamento teórico aqui é o que normalmente as pessoas têm dúvidas. Aqui você vai fazer umas 5 laudas, mais ou menos, falando toda a teoria do seu TCC, ok? Então, procura um outro vídeo aí, eu acho que é assunto, que fala um pouco disso aqui, ok? Então, esse é o próximo passo, é o projeto. Depois que você fizer o projeto, você vai mandar para aprovação. E algumas faculdades exigem, na minha faculdade, ela exige apresentação também, e você pode ser aprovado ou não, e se você for reprovado, você vai ter que fazer outro projeto. Então, tem que levar em conta isso daí, tá? Então, o próximo passo aqui é o próprio TCC em si. E o TCC, ele tem uma divisão, ele tem a parte externa, que é a capa e lombada, vocês não precisam se preocupar, vem tudo no modelo do Word. E na parte interna dela, ele tem os elementos pré-textuais, que é folha de rosto, tem aqui o que é obrigatório e o que não é. Errata, se você tiver errado alguma coisa, primeiramente você coloca lá. Folha de aprovação, a dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo na língua. Então aqui tem resumo na língua estrangeira, lista de ilustrações, tabelas, abreviaturas, símbolos, sumário. Então isso daqui tem os opcionais, os obrigatórios, isso aí depende muito da sua faculdade que ela exige. E os elementos textuais são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Esse desenvolvimento aqui, ele tem duas repartições. Uma é o embasamento teórico, referencial teórico, que é a teoria de toda a sua pesquisa, e a outra é a sua pesquisa em si, tá? Você vai apresentar os resultados, gráficos ou os textos, lá, as descrições, de acordo com a metodologia que você usou. E os elementos pós-textuais, que são referências, ok? Então, assim, esses itens aqui, a gente já está cansado de ver na faculdade.
metodologia de pesquisa principalmente. Então, é só para você entender que o próximo passo é fazer o TCC em si, esse aqui é o passo que demora mais, não é? Então, na parte do desenvolvimento demora bem mais. Okay? Então, vamos lá para o último passo, que é a apresentação do TCC. A apresentação do TCC, você vai ter que pegar e entregar seu TCC e fazer a apresentação para uma banca. A coisa mais importante para a apresentação do TCC é um roteiro, tá, gente? Eu canso de falar isso. E com o roteiro você não precisa de decoreba. Eu ensino vários alunos. Os alunos fazem apresentações deles sem decorar nada. É incrível. Só com um roteiro. O que é um roteiro? O roteiro é você falar assim, você seguir uma lógica. Eu vou falar primeiro a minha justificativa e depois eu vou falar o meu problema. Será que você ainda não sabe sua justificativa de cor? Se você precisa decorar a justificativa? Não, você fez tantas vezes sua justificativa, entendeu? Que leu e releu, que aquilo ali já está na sua mente, você não precisa decorar nada. Então você faz um roteiro, inclusive no meu material que eu passo para o pessoal na internet, eu tenho um roteiro completo de apresentação, ok? Então, fica aí o processo geral do TCC do início ao fim. Tem gente que fala assim, não entendo como o TCC funciona, então parte da ideia, escolhe o orientador, baixa as normas e utiliza as normas, configura as normas, faz o projeto, depois faz o TCC e depois apresenta. Essa aqui é a ideia macro do TCC. Então, deixa aqui embaixo o seu comentário falando em qual ponto desses aqui você tinha dúvida e se foi resolvido. E se não foi resolvido, deixa aqui no comentário qual é a sua dúvida que eu vou tentar responder. Vou tentar responder para todo mundo que fizer o comentário aí, ok? Então, eu desejo bons estudos para vocês e até a próxima.